Abramos, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Tiago 1, do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, e nesta hora rogamos que o Senhor a traga aos nossos corações com a iluminação que vem de ti, pois se não for o Senhor a nos iluminar e a nos mostrar a verdade do Senhor, nós certamente não compreenderemos aquilo que só pode ser discernido espiritualmente, Deus. Que o Senhor nos instrua por meio da tua Escritura Sagrada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós não precisamos de nada além das Escrituras para lidarmos com os nossos sofrimentos. Nós não precisamos de nada além das Escrituras para encontrarmos direção ou solução para os nossos problemas, para as nossas tribulações. A perseverança é um tema central da igreja cristã de um modo geral. Ela se divide em duas grandes linhas, né? A chamada perseverança dos santos. Essa tem uma relação direta com a salvação, com o fato de que o próprio Deus é aquele que chama e é aquele que faz com que nós perseveremos na sua obra. Se eu e você podemos ter a certeza que jamais iremos nos desviar dos caminhos do Senhor, em outras palavras, é o que diz Paulo a Romanos, se nós podemos ter certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, é porque Ele mesmo nos ajuda, nos capacita a perseverarmos. Essa perseverança especificamente é apenas do próprio Deus por nós. Vocês compreenderam? Essa perseverança dos santos ligada à salvação é uma perseverança que não vem do nosso próprio esforço, da nossa própria dedicação. Ela tem uma relação direta com a vontade e a fidelidade do próprio Deus. É o texto de Paulo aos Romanos, quando Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é que eu faço para isso? O que é que eu faço para que nada possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Eu não faço nada, quem faz é Ele, quem faz é Cristo, quem faz é o Espírito Santo por nós. Então, no que se refere à nossa salvação, é Ele quem persevera por nós, ou Ele quem nos capacita a perseverar, né? Isso não vem de nós, mas vem dEle mesmo. Mas é um outro nível de perseverança que tem relação com a nossa resistência, a nossa resiliência, ou a nossa capacidade de enfrentar os sofrimentos. Tem a ver com a nossa capacidade de enfrentarmos as dores, as lutas, as dificuldades, as tribulações de um modo geral. Todos nós somos atribulados, né? E olhando aqui para essa palavra, né? A tribulação, né? Ou provação, como esse momento de sofrimento nas mais variadas áreas, das mais variadas formas, que vem muitas vezes para testar a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa paz, a nossa alegria, não é verdade? E é justamente sobre essa perseverança, é sobre essa resistência que Tiago está se referindo, ao que ele começa se dirigindo aqui em sua carta universal, né? Obrigado, irmão. Em sua carta universal. Essa carta de Tiago é uma daquelas chamadas cartas universais, né? Que, como ele mesmo diz aí,
foi escrita para os cristãos que estavam dispersos através das 12 tribos. Então ele começa saudando esses irmãos, e começa trazendo uma mensagem que ecoa e que deve ecoar nos nossos dias. Diante da pergunta que talvez surja, né? Como você tem lidado com as provações? Como você reage às provações? Olhe para a provação como tudo aquilo que te faz sofrer. Provações de ordem de saúde, emocional, financeira. Essa resposta, irmãos, tem uma relação direta com o modo como nós lidamos com os problemas e como anda o nosso nível de comunhão com o Senhor. Porque Tiago faz uma proposta aqui aos irmãos que se encontram nesse período da dispersão nas 12 tribos, que eles deveriam ter motivo de grande alegria ao passar por várias provações. Talvez isso seja um conceito que apareça somente nas Escrituras, irmãos, e no cristianismo. A ideia de encontrar alegria e encontrar gozo no momento, em umas circunstâncias onde você não tem motivos para isso. A verdade é que as palavras alegria e provação quase que não cabem na mesma frase. A ideia de associar alegria ser igual, a provação ser igual à alegria, é um tanto contrastante. Nós que somos cristãos e estamos acostumados com esse conceito aqui, já não dói tanto nos nossos ouvidos, né? Mas parece algo incongruente, incompatível. Porque o sofrimento é igual à tristeza, a tribulação, a prova é igual à dor, a incômodo. É algo que eu não quero, muito menos eu quero me alegrar com aquilo. Mas a perspectiva bíblica dessa doutrina do sofrimento, né? Ou dessa teologia do sofrimento, né? Não sei se você já ouviu essa expressão, mas sim, há toda uma teologia do sofrimento na Escritura de um modo geral, ou seja, o modo como nós lidamos com o sofrimento. Parte dessa perspectiva de que as nossas vidas está nas mãos de Deus. É Ele quem nos direciona, guia e faz tudo mais em nós. Logo, os momentos de sofrimento, de dor, de angústia, das tribulações, as provações, é um instrumento pelo qual o próprio Deus se utiliza para nos moldar. O sofrimento é o meio pelo qual o Senhor se utiliza para aperfeiçoar algo em nós. Aqui, especificamente, Tiago destaca a fé. Diz ele que nós devemos, então, ter alegria nas várias provações. Considerem o motivo de você ter grande alegria nas várias provações. Aqui provação, né, como um sinônimo de dificuldade, de lutas. E Tiago então vai dizer que devemos fazer isso sabendo que essa provação, essa mesma provação, diz o verso 2, é na verdade uma provação da nossa fé. É na verdade uma provação da nossa fé. Vocês estão compreendendo, irmãos, o conceito que Tiago está trazendo aqui? Ele está dizendo que todas as vezes em que nós somos provados, ou seja, todas as vezes que nós enfrentamos sofrimentos neste mundo, e aqui é provável que ele não esteja pensando especificamente em sofrimentos ligados ao pecado, tá? Porque ele vai falar um pouco mais desse sofrimento a partir do verso 12 em diante. Perceba comigo, o verso 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, mais uma vez, a provação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a cura da vida, a qual o Senhor prometeu aos que eu amo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Então é muito provável que com essa palavra aqui, provação, que a depender do contexto pode estar ligada a pecados ou não, aqui não necessariamente ligadas a pecados, mas tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos angustia, que ameaça tirar a nossa paz.
Tudo isso serve de instrumento do próprio Deus, e justamente por isso não pode ser pecado, como que ele diz aqui no verso 13, não pode tratar-se de tentação, mas de dificuldades de um modo geral. Tudo isso serve para o fortalecimento da nossa fé. Sim, irmãos, porque se alguém não pode ser mais salvo que o outro, se não é possível que alguém seja mais justificado que o outro, se não é possível que alguém seja mais amado que o outro, né, enquanto servo, enquanto filho de Deus, é possível que alguém tenha uma fé mais desenvolvida ou maior que o outro. Porque essa fé aqui ligada à perseverança tem uma relação direta com o desenvolvimento da sua caminhada com Deus. Tem uma relação direta com o seu processo de santificação. Nem todos têm o mesmo nível de perseverança, de tolerância diante dos problemas e dos sofrimentos. É por isso que você vê alguém que diante de uma situação se desespera, entra em uma profunda depressão, tem crises e crises de ansiedade, passa dias sem dormir, aquilo afeta a saúde, enquanto outra pessoa enfrentando o mesmo problema, e mentalize que é exatamente o mesmo problema, o mesmo nível de problema, ou às vezes até pior, né? Mas enfrenta aquilo com uma melhor serenidade, tranquilidade e paz. Isso tem uma relação direta, irmãos, com, sim, o nível de fé e de confiança em Deus. É por isso que tanto Jesus quanto Paulo vai associar a ansiedade e a preocupação a uma oscilação na fé. E com isso, nem Jesus, nem Paulo está dizendo que o indivíduo que está ansioso ou preocupado está necessariamente em pecado, né? Ou ele não confia em Deus. Não, mas aponta para uma fragilidade em uma fé que precisa ser fortalecida, precisa ser ajustada, sobretudo entendendo que nós não sofremos por acaso. Os sofrimentos e as tribulações que nós enfrentamos na vida, quer sejam aquelas pontuais, temporais, quer sejam essas que talvez você enfrente há anos, problemas no relacionamento conjugal, com filhos, problemas de saúde, tudo isso serve então para o fortalecimento da sua fé. Serve para lhe manter de pé, para fortalecer a sua vida com o Senhor, para fortalecer a sua devoção a Deus. Diz ele, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz então perseverança. Produz perseverança. A perseverança, irmãos, é a capacidade que o crente recebe do próprio Deus para permanecer fiel e de pé, mesmo em meio às tribulações. É a capacidade que Deus dá ao crente para se manter firme, constante e resistindo, mesmo quando tudo aponta para o caminho contrário. Trata-se de uma espera paciente e firme diante do Senhor, sem desespero. Perceba que o desespero tem o lado contrário aqui dessa ideia da perseverança, que é cheia e carregada, por sua vez, de esperança. A esperança que vem do próprio Deus. Por isso, Tiago relaciona a provação com o crescimento da fé, com o aperfeiçoamento da fé e, por sua vez, com a perseverança. O texto do verso 12, que está relacionado aqui, ele está falando de perseverança, é que daqui do 13 em diante ele vai falar sobre tentações e de como isso também, né, serve para aperfeiçoar a nossa fé, e também é uma espécie de provação. No português, irmãos, a gente ainda faz essa distinção, né, entre tentação e provação. Na nossa cabeça está muito claro, né? Deus não tenta o homem, quem tenta é o próprio Deus, ou somos tentados pela nossa própria carne, né? Mas Deus prova o homem, né? Nem sempre no grego aparece essa distinção, e o que vai diferenciar é o contexto no qual está sendo dito ali, né? De fato, os sofrimentos ou as dificuldades, as tribulações,
as provações que são impostas por Deus em nossas vidas, elas nunca têm como objetivo nos levar ao pecado, à queda, mas é o contrário, nos levar ao crescimento, ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento da nossa fé. É por isso que ele diz no verso 12, de como é feliz, de como é bem-aventurado, vai aí para o verso 12, o homem que suporta com perseverança essa provação. Ou seja, suportar com perseverança é até uma redundância aqui, né? Mas é a ideia de aquele que permanece firme, inabalável, estável na sua fé, na sua confiança, sem se desesperar. Não é necessariamente se abandonar a fé e abandonar o Senhor, não, irmãos. Mas é passar por isso, é passar por esse momento difícil com a cabeça no lugar, com a fé inabalável. E ainda mais, tentando compreender e buscar quais são os propósitos de Deus em meio ao sofrimento o qual tem enfrentado. Continua dizendo ele no verso 12, de que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O final do verso 12, aqui, irmãos, a parte B do verso 12, Tiago nos lembra do dia em que acabará os nossos sofrimentos. Porque muitas vezes nós que enfrentamos problemas ou dificuldades ao passar do tempo, ficamos muitas vezes a nos perguntar, né? Até quando, né? Até quando iremos enfrentar este sofrimento? Até quando iremos enfrentar esta dor? Sim, nós podemos ter a esperança de o Senhor ouvir as nossas orações, entrar com providência, nos dando livramento, nos dando vitória deste lado da eternidade. Tenha cuidado para não colocar na sua cabeça promessas que Deus nunca fez. Isso tem sido muito comum nos nossos dias, não é? Nós queremos alcançar algo, queremos muito que algo aconteça. Não é difícil aparecer alguém com uma suposta profecia, ou você tem um suposto sonho no qual você entende que Deus prometeu que vai te dar. É preciso ter muito cuidado com isso, para não colocarmos na boca de Deus promessas que Ele nunca nos fez. Mas as que Ele fez a nós, irmãos, nós podemos ter certeza, essa aqui é uma delas, de que um dia o nosso sofrimento terá um fim. Um dia nós receberemos uma recompensa, a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para os que o amam. Tiago aqui lança a perspectiva dos seus ouvintes para a glória celeste, para a glória eterna. Pastor, então você está dizendo que os meus sofrimentos só irão acabar quando Cristo voltar? Essencialmente falando, sim. Essencialmente falando, sim. Nós não queremos nos livrar de todos eles. Agora saiba, nós temos um Deus que é bondoso, que é gracioso. Ele nos prova, Ele nos testa, Ele testa a nossa fé e aperfeiçoa o nosso caráter segundo a sua boa vontade, o seu querer. A sua vontade que é sempre boa, agradável e perfeita para nós. Sempre com um propósito, sempre com um objetivo específico. Então, Tiago traz essa esperança para nós, de que nós podemos ter essa alegria ao passarmos por várias provações. Lembrando sempre que essa alegria aqui não é sinônimo daquele sentimento, né, de frenesi e de êxtase no coração que vem acompanhado de um sorriso no rosto, não é, e de canções nos lábios. Não necessariamente, mas essa alegria aqui tem a ver com esta certeza que podemos ter, que Deus tem cuidado de nós. É Ele mesmo quem tem nos amparado, quem tem nos direcionado, e por isso nós podemos ter alegria nele em meio às provações, em meio às tribulações. A minha oração, irmãos, o meu desejo é que o Senhor nos capacite a vivermos dessa forma, com esta alegria, com este gozo, principalmente e sobretudo quando, talvez seja o seu caso, essa tribulação, essa provação tiver relação direta com sofrimentos que nós enfrentamos por conta da nossa fidelidade ao Senhor, por conta da nossa fidelidade a Cristo. E vivemos tempos assim, né, nos nossos dias, em que certamente iremos enfrentar perseguições,
tribulações, lutas, iremos ouvir desaforos, maldições, se não em casa, nas redes sociais, na sociedade, no mundo no qual nós estamos vivendo, pela fé a qual nós abraçamos, pela fé a qual nós seguimos. E nesse sentido, mais ainda, nós devemos ter alegria, porque nesse caso sofremos por Cristo, sofremos por amor a Cristo. Que Ele nos dê essa perseverança, irmãos, que Ele nos dê esta firmeza, para que de fato possamos obter, alcançar, receber da parte do próprio Deus essa bem-aventurança, esta bênção que é quando suportamos a provação com alegria no coração, sabendo que nisto a nossa fé está sendo aperfeiçoada, nosso caráter está sendo tratado e o Senhor vai moldando os nossos corações. Vamos orar nesta hora, pedindo a Ele que faça isso em nós, que derrame desta graça, desta bênção e desta direção sobre as nossas vidas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra e rogamos nesta hora que o Senhor nos dê firmeza e constância, Deus, em meio aos momentos difíceis. Ó Deus, aqui estendemos, em primeiro lugar, para os momentos em que somos tentados, Deus, tentados pela nossa própria carne, pela nossa própria cobiça, ó Deus, tentados por Satanás, pelo mundo no qual nós estamos. Deus, que possamos resistir e agir, Deus, como homens e mulheres consagrados ao Senhor. Ó Deus, dá-nos perseverança, Deus, em meio às tribulações e às lutas que nos fazem sofrer. Que o Senhor entre com tua providência em nós, dando-nos firmeza, Deus, estabilidade, paciência, Deus, uma paciência duradoura, Deus. E não apenas isso, Deus, ensine-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer moldar em nós, aperfeiçoando assim a nossa fé. Rogamos, Deus, pela vida daqueles irmãos que nos ouvem nesta hora, quer aqueles que estejam aqui ou nos ouvem pelo nosso canal do YouTube, que estão enfrentando, Deus, momentos de tribulações, de provação e não têm sabido como agir, Deus. Que o Senhor possa guiá-los por meio da tua palavra, que o Senhor possa despertá-los para a vida de oração, para a comunhão dos santos, para que juntos, Deus, possamos perseverar na graça e no conhecimento do Senhor. Nós precisamos de ti, Deus, e rogamos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.